Quero saudar os amados irmãos, a Igreja do Senhor, com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um estudo bíblico que estaremos olhando hoje para o valor da Palavra de Deus. É um assunto que não podemos esgotar em pouco tempo de estudo bíblico, mas queremos incentivar os amados irmãos a buscarem na palavra a resposta e a solução eficaz para o dia a dia do vosso viver, porque é através da palavra de Deus que conhecemos o que nós somos e o que nós devemos fazer. Oremos. Bom Deus e bom Pai, queremos te glorificar. Queremos te exaltar e te bendizer, Senhor, porque tu és digno de receber honras, receber glórias e toda a exaltação. Permita, Senhor, que cada um de nós possa entender mais e mais o valor da sua palavra. E através desse valor, Senhor, possamos dignificar, glorificar e exaltar o seu nome. Sem ti nada somos, sem ti nada poderemos fazer. Mas contigo, Senhor, podemos todas as coisas, porque tu és aquele que nos fortalece. Ajuda-nos, Senhor, na explanação e capacitando também no entendimento e na aplicação, de tal maneira que possamos viver enraizados no centro da sua vontade e também no centro da sua palavra. No nome de Jesus nós oramos, na esperança de receber e te agradecemos, Senhor. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, em João, capítulo 1, começando logo do versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Então o Verbo é a palavra, e olhando para Gênesis, capítulo 1, a Bíblia nos faz entender que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse o Senhor Deus: haja luz e houve. Então podemos ver aqui, como diz a palavra de Deus, que pela palavra de Deus entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Por causa disso, então, o nosso tema de hoje, o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus possui um valor inestimável. Como disse o sábio, estamos a falar do sábio Salomão: cada palavra do Senhor é pura e protege quem a ama. Provérbios 30, versículo 5. Por causa disso, então, é fundamental que nós conheçamos a palavra. Se a palavra de Deus é pura, significa que ela tem capacidade de nos purificar. Isso nos remete às palavras de Jesus em João, quando ele diz que vós estáis limpos pela palavra que ouvistes. Então, a palavra de Deus, ela é pura. A palavra do Senhor é responsável pelo funcionamento de todas as coisas. Isto não significa que necessariamente tudo o que acontece é porque Deus quer, mas com certeza tudo pode acontecer com o conhecimento de Deus. O que podemos ver aqui é que a palavra de Deus diz que nada do que foi feito sem a palavra de Deus se fez. Não somente isso. Em Colossenses, a palavra de Deus diz que todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E não somente criado por Ele e para Ele, mas também subsiste por Ele. Então, é o sustentador existencial de todas as coisas. Então, a palavra de Deus é que coloca as coisas na existência e também faz com que as coisas possam permanecer na existência. Para desenvolver uma boa intimidade com Deus, é necessário que a pessoa possa conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o manual que nos dirige no caminho da revelação eterna. O nosso caminhar, o nosso viver,
Só podemos entender melhor conhecendo a palavra de Deus. Só podemos dominar melhor a palavra de Deus. Dominando a palavra de Deus, assim podemos melhorar o nosso caminhar. As palavras de Deus são infalíveis. Elas não passarão, como diz o Senhor Jesus em Lucas 21, versículo 33. Então, tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. E a sua utilidade é inquestionável, é inesgotável. Permanece de época para época, de geração em geração. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versículo 16 e 17 nos faz entender isso. Toda palavra inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se nós queremos ter instrução, temos que recorrer à palavra de Deus. Se queremos ter entendimento das coisas, temos que recorrer à palavra de Deus, porque é ela que nos corrige, que nos repreende e nos aperfeiçoa, de modo que sejamos pessoas justas e preparadas para toda a obra de Deus. De que maneira o jovem pode purificar o seu caminho? Como o jovem pode caminhar de uma forma feliz e alegre? O salmista oferece uma resposta, vivendo de acordo com a instrução das Escrituras ou em conformidade com a palavra de Deus. Estamos a falar de Salmos 119, versículo 9. Então temos que entender que a palavra de Deus é ela que ajuda o mancebo, o jovem, a purificar o seu caminho, a fazer com que o seu caminho seja agradável ao Senhor, a fazer com que o caminho que ele está trilhando seja um caminho prazeroso de se estar, onde Deus é glorificado e exaltado. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos a olhar em Hebreus 4, versículo 12, que faz entender que ela penetra até as profundezas do ser humano. Olhando para a palavra de Deus, é como alguém se espelhando. O espelho vai retratar o estado da pessoa, o estado físico, claro. Enquanto que a palavra de Deus retrata não somente o estado físico, mas também o estado sentimental, o estado moral, o estado espiritual da pessoa. Tudo é retratado pela palavra. Aí todo o ser do ser humano é revelado, é confrontado de acordo com o seu comportamento e de acordo com o seu ser. É por isso que então a palavra de Deus aperfeiçoa o ser humano. Ele aperfeiçoa a vida do crente. Se você ainda não está convencida do poder que há na palavra de Deus, há um texto bom para você ler na palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Temos que entender que a palavra de Deus tem poder e autoridade para aperfeiçoar nas nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, versículo 9 nos faz entender isso. Ninguém é perfeito, ninguém é forte o suficiente para caminhar de forma digna e condigna diante do Senhor, mas graças a Deus, pela palavra de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E a palavra de Deus nos santifica. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus em João 15, versículo 3. Significa que cada um de nós precisa da purificação da palavra. Somente a palavra é que pode nos santificar. Somente a palavra é que pode nos fazer qualificáveis para sermos aceitos diante de Deus. Somente a palavra é que pode nos fazer pessoas agradáveis ao Senhor. Daí a importância e a necessidade de lermos a palavra de Deus, buscando a orientação, buscando a instrução, de modo que possamos estar limpos. Quando nós vestimos as nossas roupas, quando sujam, buscamos todo tipo de detergentes para voltar a recuperar o estado aceitável de ser usada aquela roupa. Então, na nossa conduta, no nosso viver,
Precisamos buscar na palavra de Deus instrumentos e mecanismos que nos capacitam a sermos aceitáveis diante do Senhor. A palavra de Deus é ela que nos santifica. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Estamos a falar de João 17, versículo 17. Então, compete a cada um de nós aceitar esta purificação, esta santificação, esta atividade de nos tornar aceitáveis ou qualificáveis para sermos aceitos diante do Senhor. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus tem essa autoridade e poder para trabalhar em nós. Nós que somos pecadores, transgressores, cheios de iniquidades, cheios de maldade, para nos tornar pessoas aceitáveis diante do Senhor. Quando Deus separou um povo para si, Ele não escolheu o maior povo, nem o melhor povo. Ele separou um povo que Ele mesmo iria capacitar para ser santificado. Ser separado por Ele. Ele que cria mecanismo de Israel se tornar o povo aceitável diante do Senhor. Israel adorava vários deuses. Cultuava como as demais nações. Mas quando Deus intervém na história, dando diretrizes, leis, mandamentos, preceitos do Senhor, estava a orientar Israel a forma certa de se comportar diante dele para ser aceitável. Que privilégio! Olha, se você for escolhido para receber o Senhor pela fé, então o dom da fé, da aceitação da palavra de Deus e do próprio Deus estará em você. Alegre-se na sua salvação, porque Isaías 12:3 nos faz entender que somos salvos, temos que nos alegrar na nossa salvação. Qualquer um de nós que tem o dom da fé, sempre irá caminhar de acordo com a vontade de Deus. Aos Efésios 2, versículo 8 até 9, nos fazem entender essa verdade. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Estamos a falar de Hebreus 10, versículo 10. A palavra de Deus é que nos santifica. Nos dá a informação de que há um instrumento santificador a nosso favor. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, versículo 14. Nunca saberíamos que há este dispositivo disponível para nós, para nos santificar, para nos fazer chegar a Deus de forma santa e pura, sem ter que recorrermos à palavra de Deus. Louvamos a Deus porque Deus não somente nos criou e nos deixou à deriva. Ele nos criou e nos deixou um instrumento orientador. Um instrumento que nos capacita a entendermos verdades básicas que o próprio Criador colocou ao nosso dispor. Então, há um instrumento purificador. Há um instrumento que nos serve de agente capacitador para a nossa aceitação diante de Deus e nos conduz à vida eterna. O sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Estamos a falar de Hebreus 10, versículo 18. Quando Deus recebe esta oferta de Jesus, o sacrifício remidor, expiador, então nós somos aceitos diante de Deus como os merecedores de vida eterna. Não por aquilo que nós podemos fazer, não pela nossa capacidade de ser, mas por aquilo que o próprio Deus preparou para nós. Temos que ter discernimento espiritual, que a própria palavra coloca em nosso coração. Os nossos pensamentos devem discernir a coisa certa diante de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que está escondido dentro de nós, podemos encontrar esta revelação aqui em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus entra e tira, extrai, nos faz entender a realidade do nosso ser,
nos faz sermos confrontados com a realidade das nossas práticas de vida. Entendemos que sim, somos pecadores, somos transgressores. Por aquele ato que nós realizamos, somos reprováveis diante de Deus. Mas louvamos a Deus porque nós podemos encontrar na palavra de Deus subsídios que nos ajudam a renovar o nosso ser, o nosso entendimento. Por quê? Por uma só oblação aperfeiçoa a todos que por ele se chegam a Deus. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, pois, nós nos gloriaremos nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É assim que está dizendo a palavra de Deus. Em Jeremias 29, versículo 13, a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar ao Senhor. Certamente que buscando o Senhor, acharemos o Senhor. E achando o Senhor, teremos a orientação que nós precisamos para a vida. E não somente para esta, mas também para a vida eterna. Em Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte, a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aceitar que a palavra nos possa aperfeiçoar. Vamos aceitar que a palavra possa nos transformar, possa nos renovar no dia a dia do nosso viver, de modo que sejamos agradáveis ao Senhor e possamos viver segundo a vontade de Deus. Em Isaías 12, versículo 3, a palavra de Deus diz: com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, quem está na salvação está nas águas vivas, naquele que tem a fonte das águas vivas. Jesus falou isso, que aquele que aceitar a Ele, aquele que beber da água que Ele lhe der, rios de água viva iriam fluir dentro do seu ser. E por isso Romanos 7, versículo 19 a 20 diz que porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, sim o pecado que habita em mim. É a palavra de Deus que nos faz sermos confrontados com a nossa realidade prática da vida e nos refugiarmos a Cristo. A Bíblia diz que a lei não nos salva, mas nos informa a nossa incapacidade de sermos salvos. Nos dá a informação clara acerca das nossas transgressões. E por causa disso se torna aio ou isca que nos conduz a Cristo. Então, se você reconhece que não tem qualificações aceitáveis diante de Deus, peça a Deus o perdão e aceite o instrumento que Ele propriamente colocou, o sacrifício de Jesus, como instrumento para a nossa redenção e para a nossa restauração. Porque com uma só oblação, aperfeiçoa a todos que se chegam a Deus. Aceita a santificação que há em Cristo Jesus, que se Deus eterno, soberano Senhor, colocou esse instrumento ao teu dispor, e que Ele quer que você seja salvo, quer que eu seja salvo. Então é da vontade de Deus que cada um de nós seja salvo. Por isso, leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós encontramos verdades básicas que dizem respeito ao nosso viver do dia a dia. A palavra tem valor. Por quê? Porque ela nos dá a informação que precisamos para entender quem nós somos e também entendermos quem Deus é. A palavra nos faz entender o agir de Deus e o falar de Deus. A palavra nos faz entender a infalibilidade de Deus, de tal maneira que seja Ele confiável para nos conduzir e para nos abençoar em tudo. É por isso que a palavra tem a capacidade de nos aperfeiçoar. A palavra tem a capacidade de nos limpar de toda a transgressão, de toda a iniquidade. A palavra tem
a capacidade de nos santificar, nos tornar qualificáveis e aceitáveis diante de Deus, para que possamos viver a vida eterna. Por isso, busquemos ao Senhor de todo o coração. Confiemos nas promessas do Senhor, de tal maneira que possamos cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós, rica e poderosamente. Busque na palavra de Deus, de tal maneira que possas entender a Deus e entender também o que está disponível para ti, que Deus preparou para ti nesta vida e também na vida do porvir. Curva a sua cabeça e ora comigo. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos instrui, a Tua palavra que nos torna qualificáveis e aceitáveis diante de Ti. Pai amado, ajuda os nossos corações a aceitarem mais e mais a Sua revelação e a Sua instrução. Capacita cada um de nós, Senhor, a viver para Si, Senhor. Opera abundantemente em nossas vidas e também através das nossas vidas, Senhor. Nos confiamos em Ti e esperamos em Ti. Sê propício para conosco, Senhor, em tudo. No poderoso, glorioso e eterno nome de Jesus, nós oramos. Na esperança de receber, queremos te agradecer, Senhor, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.